não é detalhe, é o importante dessa palavra de Deus hoje aqui. Então, o outro discípulo, é ele, João, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou. Ele viu e acreditou. Aqui está o fundamental. Mas o que ele viu? Ele não viu Jesus ainda. Ele viu os panos dobrados e colocados cada um no seu lugar. Ele viu que uma pedra enorme tinha sido retirada. Ele viu que os soldados que estavam lá para guardar o túmulo tinham dado no pé de medo. Não tinha mais ninguém ali. Mas aí ele acreditou. Ele ressuscitou mesmo, é verdade. Ele está vivo, é verdade. Aquele que na quinta-feira santa, na última ceia, eu inclinei o meu rosto, minha cabeça no peito dele. Ele está vivo. Realmente o que ele falou era verdade. Ele está vivo. Ali João acreditou. O discípulo amado. Madalena era uma mulher que amava muito Jesus. Correu primeiro para ver o túmulo. João, o discípulo amado, vai ver o túmulo vazio e tem certeza. Ele ressuscitou. Agora sim, é verdade. Eu acredito. Meus irmãos, a palavra de hoje fala de fé. A Páscoa é um chamado a uma fé profunda. Uma certeza, fé como certeza, que Jesus ressuscitou dos mortos. João teve essa certeza, por ver um túmulo vazio. Depois, mais tarde, é claro, ele vai ver o próprio Jesus. Jesus vai aparecer para ele e para os outros discípulos. Mas de início, o que ele viu foi um túmulo vazio. Mas vendo um túmulo vazio e ligando isso com o que Jesus já tinha falado, ele acreditou. E aqui está o fundamental. Mesmo que Jesus não aparecesse para ele nos dias seguintes, claro que apareceu, mas mesmo que Jesus não aparecesse para ele nos dias seguintes, ele já, por ver o túmulo vazio e por ter ligado com a palavra de Deus, que o Senhor já vinha dizendo durante 3 anos, ele teve certeza. Ele ressuscitou. É essa certeza de fé que eu e vocês somos chamados a ter na Páscoa. Eu disse no início, para nós é fundamental que teve a paixão. É fundamental a cruz na nossa caminhada. É fundamental saber o que Jesus fez por nós. Mas é imprescindível a certeza que Ele está vivo e ressuscitado e venceu a morte. É isso que nos define como cristãos. A certeza da vitória de Jesus ressuscitado. Eu digo isso porque, graças a Deus, estamos aqui, uma igreja cheia, assim como muitas outras por aí afora nesse domingo de Páscoa. Então tem muita gente que tem essa certeza de fé. Mas também digo isso porque muitos já não têm essa certeza de fé. Muitos já não têm essa certeza que realmente Jesus está vivo e ressuscitado. Aliás, é feito todo um trabalho, inclusive até nisso as ideologias de morte entram, para que Jesus seja descaracterizado na sua ressurreição. Se fala muitas vezes de um Jesus histórico. Quando você ouvir essa palavra, Jesus histórico, já acenda um sinalzinho amarelo aí na sua cabeça. Jesus histórico? O que é isso? Aí alguns vão dizer, não, existe um Jesus histórico e o Cristo da fé. A palavra é bonita, né? Toda uma encenação teológica aqui. O Jesus histórico é esse homem que 2000 anos atrás veio no mundo, falou palavras bonitas e tal, e morreu. O Cristo da fé é que depois da morte dele foi criada uma narrativa. Aí começou-se uma história, não, porque não foi bem assim, ele morreu, mas depois ele ressuscitou, e aí ele derramou o Espírito Santo, e ele fez milagres e tal, mas isso é só da fé, ou seja, é uma criação, em outras palavras, historinha para boi dormir. E isso às vezes vai entrando,
Isso é ideologia também, né? Nós estamos num combate contra ideologias de todos os lados. Então o Cristo, o Jesus histórico, ele existiu, ok. Agora, esse homem ressuscitado, que tem poder, que faz milagre, que liberta, que cura, que salva, isso a gente não precisa dar tanta atenção assim. Isso aí já é uma coisa para a gente ter um consolo. É bom que o povo acredite para ter um consolo, mas não que foi assim. Não que verdadeiramente ele ressuscitou, não que verdadeiramente ele tem esse poder todo. É para dar um consolo no povo. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Transmite-se uma ideia de uma fé, mas uma fé falsa, diabólica, que é você acreditar num homem histórico que 2000 anos atrás viveu nesse mundo, mas não ter a certeza de que ele está vivo e ressuscitado. Isso é diabólico. Isso é uma fé fria, vazia, sem vida e sem transformação de vida verdadeira. Essa não é a nossa fé. A fé verdadeira é o Jesus histórico, esse homem que veio a esse mundo, se querem usar esse termo, é o mesmo que ressuscitou, e assim como é verdade que ele esteve nesse mundo carne e osso, é muito mais verdade ainda que ele continua vivo e ressuscitado com um corpo glorioso, está entre nós. Essa sim é a fé verdadeira da igreja. É essa fé que nós temos que nos unir. O mundo combate esse Jesus. O mundo não quer nem ouvir falar desse Jesus ressuscitado. O mundo quer, no máximo, que a gente acredite que houve um homem histórico que passou por esse mundo. No máximo isso. Agora, mais do que isso, não. Porque esse Jesus, ele tem palavras de vida para nós. E o mundo não quer isso para nós. Mas nós sabemos que essa é a verdade. E disso, nós vamos para a primeira leitura, porque eu estou falando que esse dia de hoje é dia para fé, uma fé sincera, uma fé certa da ressurreição. E vamos dar um passo a mais nessa fé. São Pedro, na carta aos apóstolos, aquele Pedro que correu junto com João, só que ele já não estava com tanta forma assim mais. João correu na frente, ele já chegou lá meio ofegante. Os tempos de trabalho lançando a rede, pelo jeito enfraqueceram um pouco Pedro. Mas esse Pedro tem uma força enorme na fé, e ele está dizendo para nós nesse dia de hoje: e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Nós temos um mandato: acreditar e testemunhar. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Em outras palavras, Ele é o Senhor. Meus irmãos, essa fé que eu estou dizendo, concretamente na nossa vida, tem que ser uma entrega da nossa vida ao senhorio de Jesus. Se eu creio que esse homem está vivo e ressuscitado, que não é só uma historinha, que não é só um Cristo, um Jesus histórico, mas que realmente é o mesmo Senhor vivo e ressuscitado hoje, Ele é o Senhor. Eu tenho que entregar o senhorio da minha vida a Ele. O que significa isso? Um cristão tem que ter tanta certeza que Jesus está vivo e ressuscitado, que a vida desse cristão tem que ser dele. Eu tenho que aprender com Ele a cada dia. Eu tenho que escutar a sua palavra a cada dia. Eu tenho que me converter a cada dia. Eu tenho que pedir perdão a Ele a cada dia. Eu tenho que seguir uma vida segundo a vontade dEle a cada dia. Eu tenho que entregar tudo na minha vida a Ele a cada dia. Esse é o senhorio de Jesus. A fé nesse Deus vivo e ressuscitado tem que ser algo muito concreto na nossa vida. Muito concreto. Esse homem tem que ser o centro da minha vida.
Esse homem tem que ser um motivo maior do meu amor. Tudo na minha vida precisa girar em torno a Ele. Tudo. Eu tenho que ter uma certeza cada vez maior de quem é aquele que está sempre comigo. Aquele que é vivo e ressuscitado. Esse é o sentido maior da fé nessa Páscoa. Essa plena certeza, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele está no centro de tudo e no centro da minha vida. Maria Madalena, que foi até lá ver um corpo, depois ela vai se encontrar com Ele. Jesus é o centro da vida dela. Pedro, Jesus é o centro da vida dele. João evangelista, Jesus é o centro da vida dele. Eu e você, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Tudo nós temos que olhar para Jesus e falar: se é da vontade dele, é para mim. Se não é da vontade dele, não é para mim. Se ele aprova, eu aprovo. Se ele não aprova, eu não aprovo. Se alguém está a favor dele, está comigo. Se está contra ele, está contra mim. Ele é o centro. Ele é o centro, deve ser o centro das nossas orações diárias, constantes. A certeza, Ele está ali, vivo e ressuscitado. Quando eu me ajoelho para rezar, não estou rezando diante de uma imagem, não estou rezando diante de um vazio, não estou rezando diante de uma energia, nada disso. Eu estou diante do ressuscitado. Do ressuscitado. Cada dia na minha vida essa certeza precisa ser maior. Eu sigo a Jesus. E se cada vez mais esse mundo e os poderes desse mundo vão contra esse Jesus, eu sei no qual lado eu estou. Eu estou do lado dele. Eu estou do lado da verdade, porque onde Jesus está, está a verdade.